Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manigi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019. Vale lembrar que a gente está corrigindo, né? Fazendo a resolução da segunda aplicação. E aqui é o caderno amarelo, né? E agora a gente vai para a questão 96, tá bom? A gente tem a playlist também do Enem de 2019, primeira aplicação. E basta vocês conferirem aí no canal que a gente já fez aí da primeira aplicação e agora a gente está fazendo a segunda para ajudar vocês aí na revisão, que falta aí um mês, né, praticamente só para o Enem, tá bom? Então não deixem de estudar aí, de acompanhar, que vai ajudar vocês bastante, beleza? Então tá, vamos para a questão 96. A questão 96, ela é bem interessante. Ela fala aí, né, ela traz aí pra gente sobre o nitrogênio, sobre o processo de eutrofização, né? Olha só que interessante. Ela descreve o seguinte: o nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas através da absorção pelas raízes e pelos animais através da alimentação. Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem aumentado sua concentração no ambiente e, em excesso, é transportado para cursos de água, tem causado a eutrofização. Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis, que aprisionam esse elemento no solo, impedindo o escoamento para rios e lagos. Beleza, aí a pergunta descreve o seguinte: o método sustentável visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental, é o quê, né? Olha só. A. A adição de minhoca na terra. B. A irrigação da terra antes do plantio. C. Reaproveitamento do esterco fresco. D. Descanso do solo sem adição de culturas ou a fixação biológica nas raízes por bactérias. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, né? Exatamente. Vai se tratar aí um método sustentável, aqui no caso, visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental aqui, seria exatamente a fixação biológica nas raízes por bactérias. Por quê? Primeiramente, vamos tentar entender a questão, né? A questão traz aí sobre o nitrogênio, né? Inclusive, cai bastante questões sobre o nitrogênio no Enem. Ela descreve aqui pra gente, aliás, ela descreve o seguinte, que o nitrogênio aí, né, claro, é essencial para os seres vivos, né, e olha só, essa utilização na agricultura de forma inadequada, né, que vai aí, tem aumentado sua concentração no ambiente e o excesso é transportado para cursos de águas e tem causado a eutrofização. Então, a questão, ela traz aí em relação à eutrofização. Pra gente saber, entender aí a questão, a gente já tem em mente que ela é causada pelo nitrogênio, né? Porque a questão vai descrever isso pra gente, olha só. Então, seria interessante a gente entender o que significa eutrofização. Por quê? Porque a questão, ela vai perguntar depois, olha só, um método sustentável visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental é o quê? Que elemento, né? No caso aqui, é um método sustentável de adquirir nitrogênio para não haver eutrofização. Por quê? Porque a questão já descreve que a eutrofização aqui é um problema ambiental. Então, ela quer um método sustentável para aqui, no caso, obter esse elemento, que seria o nitrogênio, prevenindo a eutrofização. Então, é isso que a questão vem trazer para a gente. Então, o que é importante a gente entender primeiro? O que é eutrofização, né? Que no caso, quais as consequências dela, né? Então, aqui, né, créditos aí ao site Mundo Educação, né? Bem interessante, olha só. O que vai ser eutrofização, né? Podemos caracterizar aí como eutrofização, né? Termo em grego que significa nutrido, então é o excesso de nutrientes, né? Olha só. Como um processo em que ocorre um aumento da concentração de nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio. Por isso que a questão traz o nitrogênio, porque o excesso dele causa a eutrofização, né? Olha só, em ambientes aquáticos, tais como rio e lagos, com grande quantidade de nutrientes disponíveis, diversas mudanças podem ocorrer em comunidade aquática, dentre elas o aumento de determinadas espécies e diminuição de outras. Aqui no caso, olha só, dentre as espécies que mais reproduzem ambientes eutrofizados, que vão aí se reproduzir, né? Algas, cianobactérias e bactérias aeróbias. O excesso desse nutriente aqui, né, pode ser um fator extremamente importante para aumentar, desculpa, o número de algas e cianobactérias fitoplancton,
é aqui no caso, né, ambiente floração. Em um ambiente floração. O aumento excessivo desses seres forma uma camada que faz com que a luz solar seja impedida de passar, o que consequentemente afeta o processo de fotossíntese. Olha só o problema que ocorre devido à eutrofização, né? Olha só, realizado por algas e plantas aquáticas. Então isso vai impedir também o processo de fotossíntese nos oceanos, principalmente, né? Olha só, isso causa a morte de organismos. Inclusive, eu acho que já até caiu uma questão no Enem sobre isso. E isso causa a morte de organismos fotossintetizantes que não estão localizados nas camadas mais superficiais, né? A grande quantidade de nutrientes aumentada também pela morte das algas, ajuda a reproduzir aí o aumento exagerado de bactérias aeróbias. Então, essas bactérias aí vão prejudicar, né? Olha só, por utilizar oxigênio. Então, olha a série de fatores aí, né, que infelizmente vão ser consequências aí em relação à eutrofização, né? Aqui ela pode ocorrer também de forma atrópica, né, quando ocorre naturalmente aí, né, que vai estar relacionado ao transporte de matéria orgânica, que vai se acumular ao longo dos anos. E também, olha só, ela pode ser causada, olha só, da ação do homem, né? É um processo mais lento que ocasionado pela ação do homem. A ocorrência desse fenômeno aqui no caso, quando são lançados nas águas produtos aí de atividades industriais e agropecuárias, né? Bem como esgoto e doméstico, isso também causa, né? O que gera aumento aí de matéria orgânica e vai causar eutrofização. Aqui no caso, muitos lagos e rios, né? Vai ocasionar aí, no caso, um grande dano ambiental. Porque, né, diversos organismos aí, a flora e a fauna vão acabar morrendo, porque no caso, elas não vão conseguir realizar a fotossíntese, né, devido a esse excesso aí de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo. Gente, depois vocês pesquisem sobre eutrofização, vou deixar aqui o site para vocês, né, olha só, também vale destacar que o esgoto, né, olha só, ao lançar esgoto nas águas também há aumento de probabilidade de propagação de doenças, né, patologias, aqui no caso, são transmitidas principalmente, tá, beleza. Olha só, mas voltando à questão, a eutrofização vai ser exatamente esse excesso de nutrientes aí nas águas, né, nos rios, que vão prejudicar principalmente aí, né, as outras bactérias, os outros organismos aí que vão que vão precisar de fazer fotossíntese, né, e não vão ter como aqui no caso. Por quê? Porque devido a esse aumento de nutrientes excessivos aí, vai se impedir aí a luz solar até mesmo, né, de passar e vai impedir essa luz solar aí para ajudar passar, transmitir aí dentro dos rios, dentro dos mares, né? Eu vou até colocar para vocês aqui depois uma imagem de como que fica um rio, um mar, aqui no caso, né? Devido à consequência aí e a esse processo de eutrofização, né? Então, depois vocês pesquisem. Isso tudo aí gera vários fatores aí e acaba ocasionando esse grande dano aí que será a eutrofização. E o que é a questão? Voltando à questão aqui pra gente não perder, né? Só coloquei para vocês o conceito, que é importante vocês saberem o que significa a eutrofização, para vocês entenderem a questão. A questão trouxe pra gente que o nitrogênio é o principal causador, né? Ele e o fósforo aqui no caso, então o nitrogênio tá como principal causador aí deste processo aí, né, aqui no caso, fenômeno que é a eutrofização. E o que acontece? Ele vai ser transportado aí para os rios, né, o nitrogênio, que vai causar a eutrofização. E o que a questão vem trazer para a gente? Ela quer saber que método sustentável a gente pode utilizar para que isso seja minimizado, para que isso não ocorra, né? De que maneira pode se utilizar o nitrogênio, né, para que ele não vá aí afetar os rios, os lagos e causar esse processo? É isso que a questão quer trazer para a gente. Então, olha só, por que a letra E, né? Vamos lá. Se a gente for analisar, vai se tratar da fixação. Por que vai se tratar da fixação biológica nas raízes por bactérias, né? Como que essa fixação biológica nas raízes por bactérias vai ser um método sustentável que vai impedir aí, né, a incorporação desse elemento e causar esse dano ambiental? Vai impedir aí que o nitrogênio vá para os rios, né, para os lagos e ocorra esse processo de eutrofização.
Primeiramente, se a gente for analisar, olha só, vão existir plantas aí que vão ter suas raízes, que vão fazer também uma associação com bactérias fixadoras. Olha que interessante. Sim, existem plantas que fazem essa associação, né, com essas raízes, com esses tipos de bactérias, né, que no caso, fixadoras de nitrogênio, bactérias que fixam nitrogênio, que vão ser chamadas aí, essas plantas que vão fazer isso, são chamadas plantas leguminosas. E o que acontece, né, essas bactérias fixadoras, como que elas vão impedir aí, né, ou minimizar essa questão aí do nitrogênio? Olha só, essas bactérias elas vão fixar o nitrogênio atmosférico, né? Esse nitrogênio aqui, no caso, que não seria aí, não vai ser, né, no caso aí, utilizado pelos seres vivos, e essas bactérias, através dessa associação com essas plantas, elas vão aí converter em amônia. Ou seja, elas vão aí fixar esse nitrogênio e vão converter eles em amônia, que vai ajudar essas plantas, né? E isso aí, por consequência aí, vai gerar aí, né, no caso, vai ser uma forma, né, de se tornar aí sustentável, uma forma sustentável aí de se nitrogenar o solo, através desse processo dessas plantas aí, que tem associação com essas bactérias fixadoras. Então, elas vão ocasionar esse processo sustentável para poder nitrogenar o solo. E o que acontece? Através desse processo aí, né, essas bactérias vão fixar esse nitrogênio aí e vão transformar ele em amônia, né, no caso aqui, em uma quantidade, olha que interessantíssimo, né, através nesse processo que elas vão transformar, aqui no caso, o nitrogênio em amônia, ele vai ser transformado aqui no caso, em uma quantidade aí, que não vai ser levada e carregada para os rios. Então, olha que interessante, por isso aqui no caso que vai se tratar da fixação biológica nas raízes por bactérias. Por quê? Através desse processo, né, dessa maneira aí como elas vão, aqui no caso, fixar o nitrogênio, não vai ocorrer esse problema de ser levado aí o nitrogênio em grande excesso para os rios. Por isso aqui no caso que vai se tratar da letra E, através dessas plantas, né, é importante a gente lembrar, através dessas plantas aqui no caso, que vão ser aí, né, que vão estar ligadas aí, né, essas leguminosas, que vão fazer aí, né, vão estar juntas aí no caso com essas bactérias fixadoras de nitrogênio, que vão fazer essa associação aí, vai ocorrer esse processo e a quantidade de nitrogênio através desse processo por essas bactérias não vai ser em excesso, ou seja, né, não vai ser prejudicial, que vai aí ser levado para os rios e para os mares, que vai aí contribuir para esse processo aí de eutrofização. Então, elas vão ajudar a reduzir, porque a questão pediu aí um método sustentável. E o método sustentável seria exatamente esse, né? Através dessas plantas aí, que tem aí suas raízes que vão fazer associação a essas bactérias fixadoras. Olha que interessante, uma maneira sustentável aí, né, ambientalmente aí, que vai aí controlar, que no caso impedir que aumente ou né, que no caso previna, impedir que aumente a eutrofização e que previna também, né, o nitrogênio para que ele não vá em excesso e ocorra esse fenômeno aí de eutrofização nos rios e nos lagos. Por isso aqui no caso que vai se tratar da letra E, tá bom? Aqui no caso o método sustentável vai estar ligado a essa fixação biológica nas raízes por bactérias. Essas bactérias aí vão ajudar a contribuir aí para que o nitrogênio seja, digamos assim, não vá através das chuvas, né, para os rios, de maneira aqui no caso, desculpa, de maneira excessiva, tá bom? Então tá, gente, olha só. Por que não é as outras? Letra A, a adição de minhocas na terra. Aqui no caso vale lembrar que a questão que é um método sustentável, ou seja, para impedir aí, né, esse processo de eutrofização, ou diminuir, tentar aí, contribuir para que não se agrave aí esse fenômeno da eutrofização. Aqui no caso, adição de minhocas na terra, a questão não traz muito a isso, né? Seria que no caso, se fosse relacionado a restos de alimentos, de vegetais, para aí sim estar associado ao nitrogênio. Não é o que a questão vem trazer para a gente, né? Ela não traz aqui restos de alimentos, pelo contrário, assim, ela quer saber pra gente qual o método mais sustentável, mais preciso aí,
para poder aí, no caso, impedir esse fenômeno de eutrofização. Então, não está muito ligado aqui, no caso, ao uso de minhocas, né? A adição de minhocas, tá certo? É mais aqui, no caso, a letra E, a fixação biológica, né? Por bactérias que têm essa capacidade aí de realizar esse processo para esse impedimento aí do nitrogênio em excesso. Olha só, por que não é irrigação aí também da terra antes do plantio? Aqui no caso não tem ligação ao nitrogênio, né? Irrigação da terra. Ficou aqui uma questão vaga, né? Incompleta. Como assim, né? Uma irrigação da terra antes do plantio. Então essa alternativa aí também, né? Não ficou adequada. Olha só, a D, né? Vamos lá. Não, é a C aqui no caso. Reaproveitamento do esterco fresco. Aqui no caso, o esterco fresco também não vai poder aí, né? Para ele aqui no caso, ele não vai ser utilizado em relação ao nitrogênio, né? Porque a questão fala sobre nitrogênio também. Para ela, aqui no caso, para se haver nitrogênio, vai ter que ser processado aí, para depois se transformar em nitrogênio. Então, em relação ao esterco fresco também, não é o que a questão está pedindo. Então, não é o objetivo da questão aqui, o que ela quer saber para a gente, né? Qual método sustentável aqui seria aqui, no caso, para impedir a eutrofização. Então, não é o esterco fresco também, tá, gente? Ainda vai demorar aí para ele ser transformado em nitrogênio. Aqui no caso, não seria. E descanso do solo, sem adição de culturas, também não, né? Não tem uma ligação aqui em relação ao descanso do solo. Aqui no caso, o solo está aqui, né? Um descanso para o solo aí sem adição de culturas, não tem ligação aí com o nitrogênio. A questão, ela quer aí propor, né, uma solução, um método sustentável para se impedir a eutrofização. Então, a alternativa mais completa aqui no caso seria a letra E, justamente por esse processo, né, que esses tipos de bactérias, esses tipos de plantas aí que vão aí fazer associação uma com a outra, né, aqui no caso que vão contribuir aí para esse processo aí de impedimento da eutrofização. Então vai ser exatamente a fixação biológica, né, aqui no caso, nas raízes por bactérias dessas plantas aí, dessas leguminosas aí, que através desse processo dessa associação, né, com esses tipos de bactérias vão conseguir aí, né, no caso, transformar aqui o oxigênio, né, fixar o nitrogênio, desculpa, vão aí fixar esse nitrogênio que vão transformar ele em amônia através desse processo aí, e o principal objetivo aqui no caso, né, elas vão aí transformar ele em amônia, e o que acontece? Não vão ser grandes quantidades de nitrogênio aí que vão para os rios, para os lagos, que vão causar a eutrofização. Então, elas vão meio que capturar, né, elas vão aí converter esse nitrogênio aí, e vão ajudar, vão contribuir aí para que não ocorra esse processo de eutrofização. Então, essa é a maneira mais natural, mais sustentável aí em relação à questão. Exatamente esses tipos de plantas com esses tipos de bactérias, através dessa associação, que vão impedir aí, né, o aumento do nitrogênio, porque a questão propôs aqui o nitrogênio como um problema, né, para a eutrofização. Então, elas vão contribuir aí para que não ocorra o excesso desse nitrogênio e que ele não seja levado aí para os rios, para os lagos aí de maneira natural, para impedir esse processo aí de eutrofização, tá certo? Por isso aqui no caso que vai ser a letra E, beleza? Bom, gente, desculpa se ficou muito grande o vídeo, né? Se ficou meio complexo ou difícil de entender algumas palavras aí, mas o principal objetivo aí, espero que vocês tenham conseguido entender, né, o motivo aqui no caso, né, por que a eutrofização é um problema, porque aí no caso seria a letra E, de que maneira seria aí a maneira mais eficaz aí para impedir que ocorra esse fenômeno aí, tá certo? Bom, espero de verdade ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Bons estudos para vocês, principalmente agora nessa reta final. Espero que vocês, né, consigam aí, né, realizar as questões com mais tranquilidade. Não deixem de estudar e vejo vocês nas próximas questões de biologia, beleza? Não deixem de acompanhar, eu vou deixar o link abaixo explicando direitinho sobre o processo de eutrofização. Bem interessante, e o Enem gosta muito de
de cobrar questões de nitrogênio, principalmente de eutrofização, né? Esse fenômeno aí, inclusive, cai bastante, esse assunto cai bastante no Enem. Então, fiquem ligadinhos, não deixem de estudar sobre ele, beleza? Bom, espero ter ajudado. Um abraço, bons estudos e até as próximas questões.